Olá, boa tarde. Começa agora o programa Mais Saúde da ACOM, Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas. No programa de hoje nós vamos conversar sobre psicologia, um tema que vem quebrando muitos tabus dessa área, né? Ela vem quebrando muitos paradigmas, vamos dizer assim, mas ela vem se mostrando extremamente eficaz no combate ao outro lado da doença, a parte psicológica, que é tão importante, né, Denise? Boa tarde, bom receber você aqui mais uma vez no programa Mais Saúde. E acho que cada vez que a gente vem tem assuntos novos, perguntas novas, e quem está em casa acha sempre muito interessante. Então, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, né? É muito bom a gente poder falar do nosso trabalho para poder tirar realmente esses paradigmas, né? Desconstruir um pouquinho dessas crenças. Essas bobeiras, porque tem gente que até hoje acha que vai em psicólogo é somente doido. É verdade. Né? Que a gente que está assim, a ponto de um surto. E, na verdade, a gente sabe que não é bem isso, né? É verdade. É um trabalho sério, um trabalho responsável e que dá, sim, bons resultados, Claro. né? Uhum. Bom, eu iria começar pedindo para você se apresentar, mas eu acho que todo mundo que está em casa deve se lembrar. Mas, rapidamente, fala um pouquinho a respeito de sua formação. Eu sou Denise, né? Uhum. Sou psicóloga na ACOM há 9 anos. Tenho uma formação clínica, porém especializada em psico-oncologia. Uhum. Eu sou especialista em psico-oncologia formada pelo INCA, Instituto Nacional de Câncer. Me formei em 2000 e logo depois da formação já comecei a procurar meios de trabalhar ligada na saúde, né? Procurei cursos em psicologia hospitalar e agora, recentemente não, em 2005 eu vim para a ACOM com a especialização de psico-oncologista. Bacana. Bom, Denise, explica pra gente, né, pra gente poder começar, o que é o setor de psicologia da instituição? Como que ele trabalha, uma vez que você tem toda essa especialização na oncologia, e o que difere, né, o atendimento na oncologia para o clínico convencional? Nós temos um trabalho desenvolvido por 2 psicólogos, eu com 40 horas e o Thiago com 20 horas. A gente trabalha em todos os projetos, a gente se insere como suporte em todos os projetos da ACOM, que vão desde a prevenção do câncer e do tabagismo até o tratamento pós-óbito, que na verdade é o cuidado com o enlutado. Então a gente faz clínica focada na oncologia. É uma clínica institucionalizada e focada dentro de uma demanda que é o processo de adoecimento. Então a gente toda vez, a gente tem também educação, que na verdade tem um estágio que é oferecido curricular para o INESP, é uma vaga de estágio por semestre. Essa vaga é uma vaga no primeiro semestre e uma vaga no segundo semestre, né? É o 9º período e o 10º período de formação deles. Que é o estágio obrigatório, né? Que é o Inclusive estágio é bom para já ir preparando novos profissionais, né? É verdade. E a gente trabalha nos projetos, a gente dá suporte nos projetos da ACOM, que são os projetos, que são as ações, que são a casa de apoio, na verdade, a clínica, que é a clínica ambulatorial. A gente se insere na equipe multidisciplinar de cabeça e pescoço. Tem grupos, a gente trabalha de uma forma individual e em grupos, no hereditário e no humanizar. Bacana. A gente atende tanto aqueles pacientes que estão hospedados na casa de apoio, tanto aqueles que vêm por demanda dirigida... Médica, né? Diretamente, indicação médica, no caso. Da equipe, de uma forma geral, na equipe multidisciplinar do Hospital do Câncer. Interessante. E atualmente, né, porque parece, né, se a gente fala do universo casa de apoio, equipe médica, as indicações dessas equipes, quantos pacientes em média são atendidos pelo grupo de psicologia? Você e o Thiago, no caso. São em média 200 atendimentos por mês. Não tem um número exato mensal, mas não tem um número exato, mas em torno de 200 pacientes por mês. São 200 abordagens por mês, a gente considera essa abordagem. Porque são vários os tipos de abordagem, né? Abordagem em grupo, abordagem individual. Então a gente quantifica essas abordagens. De número de atendimentos, né? Número de atendimento. Exato. Bom, como que é o atendimento? Assim, falando de forma... Tentar falar um pouco da parte... teórica, né, enfim, mas tentando levar de uma linguagem mais prática. Ele segue uma linha terapêutica, como que funciona? Qual que é a diferença dele para o clínico, independente, né, daquilo que a gente já conversou, de ser um atendimento voltado para oncologia, né, a gente sabe das diferenças, que lida mais com a doença, mas ele segue uma linha terapêutica, como que funciona? Como a nossa linha é focada, a gente tem um foco de trabalho, que na verdade é o paciente que adoeceu e o seu entorno que adoeceu.
Então, o seu entorno compreende a família, os cuidadores, às vezes o profissional de saúde. Então, a gente tem um foco de trabalho. A linha de atendimento, cada profissional desenvolve a sua linha e sua escuta. Eu tenho uma escuta psicanalítica, porém, eu uso um foco para cuidar desse paciente. Como que esse foco a gente direciona essa técnica? A gente acolhe a demanda, observa o que o paciente está demandando, em sentido do que está afetando ele negativamente, e tenta elaborar processos e, na verdade, reconstruir processos que muitas vezes são destruídos diante do diagnóstico, para que ele enfrente de forma saudável o processo todo de adoecimento, para que ele signifique ou mesmo ressignifique o processo de adoecimento de forma saudável. Então, a gente, falando em termos práticos, na verdade, a gente constrói mecanismos para que eles, junto com o paciente, né? Para que eles possam enfrentar de forma saudável e tranquila. Não o pessoal, às vezes, tem muito medo de falar do câncer. E o que a gente sempre observa é que quando o paciente chega até o consultório, ele demanda um pouco de desmitificação do que é o câncer. O câncer, na verdade, ele vem, através da cultura, da história, ele vem carregado de mitos durante o processo de história, de enfrentamento da doença inteira, né? Que chegou ao fim. É o fim da linha, é uma doença que maltrata. Na verdade, ele até tem vida própria, né? Então, a gente tenta pegar esses mitos, construir orientações saudáveis e fortes, né, embasadas em informações coesas, para que ele possa enfrentar de forma tranquila. Nada melhor do que comunicar-se bem com o paciente. Falar abertamente, né, do que é. Acho que quando a gente conhece o caminho por onde a gente vai, tudo fica mais fácil, né? E comunicar-se bem é falar de tudo. Não, se tem muito medo de chorar perto do paciente, principalmente vamos falar do familiar, do cuidado com o familiar, que também é o nosso foco de cuidado, né? O familiar tem medo de chorar. Quantas vezes a gente escuta isso? Não posso chorar perto dele. Chorar não aumenta a doença, chorar não mata e muito menos transforma o processo de enfrentamento, do adoecimento. Né? O que ele faz é transformar o processo de enfrentamento. Quando a gente vela muito, quando a gente mitifica muito, quando a gente enche de crenças e tabus, né? O conteúdo que o adoecimento traz, né? Faz daquela situação coisa maior do que ela realmente é. A coisa transforma maior do que ela realmente é. Então, viver de fantasmas é muito difícil. A gente, todo ser humano, nós somos todos iguais. A gente acredita que a gente está amparado em todas as instâncias da vida da gente, que nada vai nos desamparar, que a gente não vai perder, que a gente não vai se entristecer, que a gente não vai sofrer. E, na verdade, a partir do momento que alguma coisa te ameaça, que é o câncer que ameaça, a gente se desampara. A gente perde o prumo. Literalmente, a gente perde o prumo. Então, o que a gente ajuda? Vamos reconstruir esse prumo. Vamos alinhar isso de novo, Vamos alinhar, né? Para a gente enfrentar de uma forma saudável. Não é um processo fácil, não é. É um processo árduo, é um processo dolorosíssimo passar pelo processo de tratamento do câncer. E principalmente passar pelo adoecimento. Mas a gente, quando passa conhecendo, quando a gente passa, não prevendo o que vai acontecer no futuro, não. Quando a gente passa sem mitos, quando a gente passa orientado, bem amparado por uma equipe, principalmente por uma família, as coisas ficam mais tranquilas, ficam mais amenas e menos torturosas. Certo. Bom, como que o trabalho da psicologia, ele pode contribuir de maneira global, né? Que a gente fala da família, né? Dessa forma de levar, de clarear um pouco o caminho do paciente, mas como que de forma generalizada ele pode e como ele contribui de fato com esse paciente? Orientação em primeiro plano, né? Que a gente, a partir do momento que você está de cara com o novo, você precisa ter conhecimento do que vai acontecer. Então, orientação e informação. Em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Resgatar essa família e essa união e esses laços, principalmente os laços da família, do paciente com a equipe, laços principalmente de confiança, que isso é importante para eles. E aí, manejar o processo que eles precisam, os mecanismos que eles precisam para enfrentar.
todos os processos que a doença impõe, que é químio, que é rádio, perda de cabelo, mutilações, lidar com as limitações e as perdas que vão ser posteriores ao tratamento. Então, isso tudo faz... sequelas, né, por as exemplo. sequelas, isso tudo faz parte do nosso trabalho. Bom, são várias perguntas, mas infelizmente o nosso tempo é um pouco curto, Denise. Para a gente poder finalizar rapidamente, com relação à família, porque a gente falou desse processo, mas só para ficar um pouco mais claro para quem está em casa, também é oferecido um trabalho para o familiar? É um trabalho em conjunto ou em determinados momentos ele acontece de forma separada? Como que isso funciona? Bom, a gente tem as demandas, que são demandas espontâneas, que eles vêm até a gente, procuram o nosso atendimento. Sim. Tem a demanda da casa de apoio, que já é feita em grupo e às vezes atendimento individual, quando há uma necessidade maior. Sim. E aquela demanda que é dirigida, quando o profissional do Hospital do Câncer manda para a gente. Ele percebe essa demanda e Mas faz. a gente sempre lembra, aquele paciente, aquele cuidador ou familiar que vem até a gente tem um foco de cuidado, que é o adoecer por câncer. Então a gente cuida dessas esferas. Ok, bom, assim a gente vai fazer um pequeno intervalo e na volta a gente conversa com o Tiago, ele também faz parte, né, desse grupo, a Denise até mencionou o nome dele agora há pouco, e também uma conversa com 2 pacientes, porque eu acho que é interessante a gente mostrar o lado de como é feito, Claro. mas depois a gente mostrar o resultado do que foi feito, né? Então não saia daí que a gente vai para um pequeno intervalo e volta rapidinho com mais saúde para você. A Com contra o Câncer pela Vida. A Acon construiu, equipou e expandiu o Hospital do Câncer e presta assistência a seus pacientes. Hoje são mais de 10 mil atendimentos mensais. E novamente estamos juntos na luta contra o câncer pela vida. Exatamente, parabéns à Acon pelos 19 anos, presentei com solidariedade. Quando a Acon chamar, deixe seu coração atender. Olá, boa tarde, estamos de volta com o programa Mais Saúde. Queria aproveitar para fazer um convite a vocês que estão em casa para que possam participar conosco da Missa da Família em ação de graças aos pacientes da Acon. Será no próximo dia 17 de setembro, às 19 horas, no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, no bairro Bom Pastor, em Divinópolis. Vá, leve sua família, seus amigos, participe conosco desse grande momento de oração. Bom, continuando o programa Mais Saúde, hoje nós falamos sobre o serviço de psicologia da Acon e eu recebo aqui agora, ao meu lado, o Tiago Mileibe. Tiago, seja bem-vindo ao programa Mais Saúde, muito bom te receber aqui. Obrigado. Bom, para a gente dar continuidade a esse tema, esse assunto tão legal, né, a psicologia e tudo que envolve, né, a sua área de formação, enfim, seus trabalhos, fala para a gente rapidamente qual a sua área de formação, como que você se especializou nesse meio de trabalho tão legal que é a psicologia. Atualmente eu estou atuando como psicólogo clínico, Uhum. né, já desde 2011, que foi o ano que formei pela legal. FACET. E logo em seguida de formado eu comecei com atendimentos no consultório, atendimento clínico. Logo em seguida consegui um trabalho na comunidade terapêutica, né, e sempre concomitante com o trabalho no consultório. Interessante. Hoje, né, eu estou na Acon e também no abrigo municipal, que acolhe crianças e adolescentes meninas. Uhum. É feito um trabalho de medida protetiva com elas, trabalho de reintegração familiar, enfim. Bacana. E aqui na Acon... Inclusive aqui na Acon, né, eu vejo que você trabalha, né, juntamente com o projeto do câncer hereditário e também dos cuidados paliativos, né? Sim. Como que é esse trabalho aqui dentro da instituição? São 2 projetos distintos. Uhum. Né? O hereditário é uma parceria com a Universidade UFSJ. Sim. Né? Então tem 2 médicas que estão inseridas no projeto, estagiários, né? Tem enfermeiros da Acon também, né? Então é um projeto de identificação e prevenção do câncer de mama e ovário. Uhum. É realizado normalmente o paciente é acompanhado pela Acon. Sim. e tem um médico, ele indica o familiar para esse projeto. Porque nem todo mundo precisa, né, participar do projeto. Exatamente. Tem pessoas que podem, por exemplo, não ter hereditariedade, né, por exemplo. E no caso do cuidados paliativos, o que seria? Para quem está em casa poder entender um pouquinho. O cuidado paliativo, ele é um projeto,
né, aos pacientes que estão fora de possibilidade terapêutica, médica. Né? Isso não quer dizer que não seja sem um fim terapêutico, né? O que a psicologia oferece. Né? Também a enfermagem, né? A nutrição, as outras abordagens, né? Elas podem ter como fim terapêutico. É um trabalho em equipe, e até mesmo né? o médico. Né? Mas então, qual é esse público, né? do humanizar? Né? Que são pacientes que já passaram pela radioterapia, quimioterapia, uma mesma operação. Sim. E hoje não conseguem mais se submeter a esses procedimentos. Então, o paliativo é uma equipe técnica, né, multiprofissional, mas que procura fazer um trabalho interdisciplinar, tendo como foco o objetivo de oferecer qualidade de vida ao paciente e à sua família. Interessante. E no caso do humanizar, a psicologia, ela auxilia também a família, porque imagino que seja um processo já um pouco mais pesado, né? Se a gente pode falar com esses termos. Mas seria um apoio mais nesse sentido de tranquilizar, né? E de equilibrar um pouco. Sim, equilibrar as tensões, a ansiedade, né? Não tem como a gente deixar de dizer que é trabalhada a finitude da vida. Mas não exclusivamente. Tem pacientes no cuidado paliativo que estão há anos, há mais de um ano. Mas tem situações da finitude. Então, são todas essas questões, né, que envolvem tanto o paciente quanto a família. Queria te convidar, Tiago, nós estamos com 2 pacientes que eles participam, né, da psicologia da ACOM, e eu acho que a gente falou até então da parte teórica e da parte de como funciona, né, o setor, quais são os trabalhos desenvolvidos e como eles são desenvolvidos. Então, agora eu queria que você que está em casa visse junto comigo e o Tiago, que estamos aqui no estúdio, como que é esse projeto na prática. Então, Matheus, como que funciona isso com esses 2 pacientes? Mostra pra gente. Oi, Paulo, boa tarde. Hoje estamos aqui, também nos estúdios do programa Mais Saúde, recebendo Rinaldo Rodrigues. Vai conversar um pouquinho sobre nós, tanto a importância não só da psicologia, como também do apoio, né, que é fundamental, né, Rinaldo? Boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Eu gostaria de falar assim, psicologia. Desde quando eu cheguei aqui em 2011, você chega um pouco assustado com as coisas, mas o apoio que você tem, psicologia, fisioterapia, foi uma outra coisa na minha vida, sabe? Na minha casa, principalmente, esposa, filho, vou te falar, me transformou mesmo. Você chega um pouco tenebroso, com medo, né? Mas hoje a minha vida é outra coisa, com isso aqui. Quando descobre, eu acho que a gente já viu vários depoimentos, é um choque, né, na verdade? Nossa, como é que eu posso te falar? Não é um choque, é um vazio. Te dá um vazio, uma coisa, dói, é a mesma coisa se você tivesse caído, machucado, sabe? Mas com o tempo, com as pessoas certas, tem que ter pessoas certas, como aqui tem, você recupera, é acreditar sempre. A pessoa gosta falando que é o choque, quando você descobre esse choque, tem a família, psicologia, onde, primeiramente, assim, buscar a força, tentar esse equilíbrio para conseguir seguir em frente? O equilíbrio, o que eu vou te falar por mim, assim, de início, foi 1 mês, 2 meses, assim, para refletir mesmo o que era que estava acontecendo. Que você não acredita, né? Então, mas quando você já começa o tratamento com médicos, enfermeiros, isso dentro do hospital, você já começa a ter outra visão da coisa, né? Que não é o bicho de 7 cabeças. Dentro de casa também, como a psicologia atendeu a minha família, você entendeu? Conversou com a minha esposa, eles também têm um acompanhamento para começar a entender o que vai acontecer com você. Você entendeu? Isso é importantíssimo. Eu falo para todo mundo, amigos, né? Tem que deixar o medo de lado, levantar a cabeça e seguir em frente. Mas tem que ter o acompanhamento certo. Não pode ser qualquer coisa, não. Tem que ter a pessoa certa. Hoje o nosso programa está relacionado à psicologia, você já disse a importância, mas nesse trabalho com a sua família, com você, teve algum momento marcante que foi assim, o início que a psicologia trouxe para vocês, para ajudar vocês? Teve sim. Foi quando eu tinha acabado de fazer cirurgia, depois de uns 5 dias, que vem, você sabe que terminou aquela luta de cirurgia, aquele operatório, mas que vem a sequela da coisa, né? E você não tem aonde apoiar. Foi aonde a minha esposa, até não foi eu, ela correu atrás da psicologia, o pessoal já foi informando, e é onde que eu tenho contato com a Denise, tenho contato com diversas pessoas aqui, e me transformou, para te falar a verdade. De início você tem assim uma, como é que eu posso falar? Você fica meio retraído em comentar, em se expor, né? Mas você acaba vendo que tudo isso é importante.
tanto a psicologia comigo hoje, como foi com a minha esposa, né? Conversando com ela e ela transmitindo isso para mim dentro de casa também. Hoje é totalmente diferente. É fundamental, né? Toda psicologia, Fundamental, não tem jeito. com não o tem jeito. apoio da família. Então é isso, eu queria agradecer Nossa, sua eu que presença agradeço aqui. essa oportunidade também. Eu queria que você deixasse também uma mensagem para quem está em casa, às vezes até uma mensagem para as pessoas que às vezes têm essa como você falou, era retraído com psicologia, mas viu o quanto ela te ajudou, né? Isso. Deixa só uma mensagem bacana para quem nos assiste. A mensagem que eu posso dizer tanto para vocês aqui como para quem está em casa é o seguinte, deixar o medo de lado. Principalmente a palavra câncer, ela mudou. Não é aquela coisa tenebrosa que era antigamente, não. Porque tem profissionais hoje para cuidar da gente. E para vocês entenderem o seguinte, câncer não é bicho de 7 cabeças. E a CON chama-se vida. Vida, isso é o principal que eu tenho para deixar. Bom, Rinaldo, muito obrigado pela sua participação. Acho que agradeceu muito o nosso programa, com a sua história, com a sua motivação. E você que está em casa, acompanhe mais essa história. Bom, agora há pouco nós estávamos nos estúdios do programa Mais Saúde com o Rinaldo e agora chegamos aqui na casa da Ângela. Ela nos recebeu aqui com seu sorriso, com seu carisma, uma casa confortável e muito agradável. Obrigado, Ângela, por ter essa disposição conosco. Eu que agradeço, Matheus. Muito obrigada por virem à minha casa e ouvir um pouco da minha história. Bom, já começou bem. Então hoje nosso tema é sobre a psicologia, mas você poderia falar um pouquinho assim sobre como foi sua história até chegar a CON? Olha, eu descobri nos exames de rotina, né, um CA de mama e juntamente no momento do exame descobri também um CA de tireoide, né, por acaso, o CA de tireoide. Fui encaminhada, né, aos médicos e rapidamente, a partir do momento que eu descobri, em 17 dias, fui para o bloco cirúrgico e fiz as 2 cirurgias no mesmo dia, sabe? E daí, depois eu comecei o tratamento da químio, a rádio, e fui encaminhada para a psicologia, né? Para um acompanhamento, que isso é muito importante, que a gente fica muito fragilizada, a família da gente fica muito fragilizada. E o Tiago também, como se diz, uma pessoa que tem no meu coração, sabe? Eu tenho ele como um amigo, sabe? Assim, particularmente. E gostei muito do trabalho, do acompanhamento dele, porque tem certas coisas que os filhos, por mais perto, por mais próximos, por mais que eles nos ajudem, tem certas coisas, gente que é mãe, a gente fica com receio, porque eles já ficam tão fragilizados, né? Então, assim, a gente tenta resguardar um pouco, né? Certas angústias que a gente tem nesse momento da doença, que é uma doença que põe a gente para pensar e analisar muito a vida da gente. Com certeza, acho que é isso mesmo. Muito obrigado, tá, por ter abrido as portas aqui para o programa Mais Saúde. Você que está em casa, que pôde ver como que essa mulher tem uma história bonita e uma fé inabalável. Muito obrigado mesmo e que você possa continuar com essa fé, com esse carisma, ajudando as outras pessoas também. Eu que agradeço a vocês, muito obrigada, tá? E estejam, como se diz, à vontade, e que eu puder fazer, como eu disse antes, puder ajudar de alguma forma, eu estou aqui para isso. Acho que assim nós encerramos aqui a matéria. O amor é tudo na vida. Muito obrigado. Bom, é gratificante, né, saber que a gente trabalha numa instituição, né, Tiago, que muito além de levar a prevenção, tratamento, ela também leva assistência. E isso é uma assistência muito importante, porque assim como você falou, né, o paciente, ele chega um momento que ele precisa, né, organizar mesmo as suas ideias, ele precisa de alguém para te dar um conselho, para tirar um pouco daquele fundo do poço que às vezes a pessoa acha que está, né? E que na verdade a gente sabe que não é bem isso. E tem, inclusive, pessoas capacitadas, formadas como você, como a Denise, que nós conversamos no primeiro bloco, que estão aí exatamente para contribuir com essa melhora global do paciente. Bom, o programa de hoje vai chegando ao final. Quero agradecer a você que está em casa pela companhia de sempre. Dizer que sábado que vem nós estaremos aqui de novo
com um programa novinho para você, que é o nosso objetivo maior. Aproveitando, inclusive, para mandar um abraço para o meu amigo Vidal, ele trabalha nas obras aqui da Com, de ampliação nessa grande obra que tem sempre o objetivo maior de levar, prevenção, tratamento e assistência para todos os pacientes e todas as pessoas da comunidade que necessitam. Então, Vidal, que trabalha na obra ao lado aqui da Com, um abraço para você, participe conosco sempre, não só você, mas todas as pessoas que quiserem sugerir temas, entrevistas, assuntos que são de seu interesse, entre em contato conosco. O e-mail é esse que aparece logo abaixo aqui da sua tela. Um grande abraço, fiquem com Deus. Sábado que vem, meu encontro é com vocês. Um abraço, tchau.